agradecer a intercessão do nosso membro da diretoria, nossa irmã Silvia Jane, Eliana, o nosso secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, pastora Cide Leone, os vice-presidentes, pastor Jarnes Brito, pastor Arlington Santos, estão aqui presentes, para falarmos a respeito de uma nova versão da Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro, a Bíblia é a palavra de Deus que transforma. A Bíblia ela é mencionada por muitos autores, por muitos homens, por muitos políticos, mas ela é um livro que quem lê e quem medita, ele é transformado por ela. E nós, como o prefeito mencionou, transformou a vida dele, transformou a nossa vida. Nosso objetivo, e o objetivo da Sociedade Bíblica do Brasil, é propagar a Bíblia para a leitura e para a vivência. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, que a Bíblia deve ser lida. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz em João capítulo 5, que a Bíblia deve ser examinada. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, que a Bíblia deve ser meditada. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, que a Bíblia deve ser praticada. A Bíblia, então, é um livro que exige de nós ações concretas, não apenas a leitura, mas a meditação, a prática dela. A Bíblia é descrita como a espada de dois gumes, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela que é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é descrita, por exemplo, como prazerosa, quando você lê com o Espírito aberto, para que Deus fale, como diz o Salmo 119, versículo 103, é mel para os nossos lábios. A Bíblia ela é luz, lâmpada para nossos pés, é a tua palavra e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. A Bíblia, então, nos recomenda guardarmos as Escrituras. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11, olha, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós, então, usamos a Bíblia como espada, aliás, Efésios capítulo 6, fala da armadura de Deus, todas as peças são de defesa. Só tem uma peça de ataque, que é a espada do Espírito, que diz o autor sagrado, Paulo, a palavra de Deus. Então, com essa palavra nós vencemos. O Senhor Jesus ele foi tentado, em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, registram a tentação de Jesus, ali naquele monte de Jericó. Então Jesus ele vai responder a Satanás sempre com a Bíblia. Ele vai dizer, porque está escrito, porque está escrito. Então Jesus, por exemplo, vai dizer, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vai responder isso com base em Deuteronômio capítulo 8. Jesus conhecia a palavra, Jesus era mestre da palavra. E nós que amamos Jesus, nós que fomos transformados por Jesus, nós que vivemos para Jesus, para servir a Jesus, nós não podemos deixar de ter essa bússola. O motivo dessa vinda é não apenas falar sobre o trabalho do diretório estadual que visa a causa da Bíblia, a promoção da Bíblia, mas apresentar a nova versão da Bíblia, que é a nova Almeida atualizada. A Almeida, em praxe, a Almeida que era usada até então, até o ano passado, era a Almeida Revista Atualizada, que foi uma versão baseada em 1898, muito antiga. Quando foi em 1943, ou seja, 5 anos antes da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, quando então no Brasil quem trabalhava era a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana, se definiu em 1943 fazer uma nova versão da Bíblia, atualizando, porque já era do outro século. E esse trabalho demorou um tempo até que em 1959, ou seja, a Sociedade Bíblica foi fundada em 1948, 10 de junho, em 1959 foi lançada a revista e atualizada. Naturalmente, em 1959 se usava um outro tipo de português, não o que nós usamos hoje, porque a língua ela é viva, né? Então ela vive uma profunda atualização. Até que então se definiu um novo acordo, às vésperas, um novo acordo ortográfico gramatical de 1990, nos países de língua portuguesa, se definiu uma nova versão atualizando o português. Isso foi feito então em 1993. Mas não foi feita uma tradução mais aprofunde, porque havia, por exemplo, alguns cacófatos. Por exemplo, algumas pessoas encontravam avós na Bíblia. Então, ali se ouve a voz, ou seja, a voz ou são os avós? Não, é a voz. Por exemplo, tem gente que encontrava a Dona Alice na Bíblia. Vocês sabem disso? Porque quando a Bíblia diz, na versão anterior, ali se encontrava Israel. É um cacófato, é uma pessoa, é Alice ou é Alice?
encontrava Israel. Então a nova versão já muda. A nova versão já fala assim, olha, ali Israel se encontrava. Para evitar, tem pessoas que encontravam a palavra café na Bíblia. Quem gosta de café, como eu, pouco café. Então, homem de pouca fé. Então, a nova versão, já evitando isso, ela já muda para homem de pequenina fé. Ou seja, é uma tradução que vai buscar fazer com que a pessoa não compreenda a Bíblia quando lê, mas quando ouve. Que o problema do cacófato é quando você ouve. Outras mudanças que foram importantes nessa nova versão da Bíblia é, por exemplo, a das medidas, a unidade de medida, unidades de... Se usava gomer, se usava efa, se usava côvados, se usava talento, se usava ciclos. Nós não entendemos isso. Então, essa nova versão já coloca as coisas em metros, em gramas, em quilos, ou seja, facilita ao leitor compreender o que está lendo aqui na Bíblia. Então, essa nova versão é um projeto que foi lançado no dia 8 de novembro do ano passado, 2017. É uma versão nova. As Bíblias estão sendo impressas pela Sociedade Bíblica do Brasil já nessa nova versão chamada Nova Almeida Atualizada, NAA. Então, aos poucos vão sendo substituídas as versões anteriores. Na sua essência não mudou nada, mas, por exemplo, quando é poesia se coloca em itálico, se coloca numa tabulação diferente. Então, houve uma série de mudanças na sua estrutura, na estrutura de diagramação da Bíblia e, claro, na sua linguagem. Então, eu trouxe aqui essa Bíblia, fruto de um árduo trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma versão que as próximas gerações vão ter mais, de maneira natural, a habilidade em compreender. Nossas gerações, estamos muito habituados com a versão anterior, então, estabelecida em 1959, estamos habituados com os textos, mas nossos filhos, nossos netos já vão se habituar com esse texto. A Sociedade Bíblica do Brasil é a maior gráfica do mundo, ela ultrapassa a Sociedade Bíblica da Coreia, ultrapassa a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos. Incrível, hein? Incrível. Ela ultrapassa a dos Estados Unidos. Ela tem impresso, atualmente, a média, eu estou aqui arredondando o número, 8 milhões de Bíblias por ano. Para todo o mundo de língua portuguesa. Então, essa versão da Bíblia, que vai ser distribuída aos senhores, ela é a nova versão. Vocês estão fazendo parte desse momento, e em nome do diretório, agradecido ao secretário regional, agradecer a presença dos demais membros, eu gostaria de oferecer, então, essa. Eu posso apenas ler um texto da Bíblia? Por favor. Eu vou ler apenas um texto, que eu não poderia deixar de falar sobre a Bíblia, mas ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Naquela época não havia postes de luz, então não havia pavimentação, as pessoas viviam em estradas de terra com muitos buracos, e a Bíblia diz, olha, ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Sem ela nós tropeçamos, sem ela nos perdemos. Então a Bíblia é uma bússola para nossas vidas. Esse livro vai ser entregue aos senhores, com muito prazer pela Sociedade Bíblica, mas nosso desejo, leiam sempre a Bíblia e deixe Deus falar aos vossos corações. Porque quando nós lemos livros, nós nos informamos, coletamos informações, mas quando nós lemos a Palavra de Deus com o Espírito aberto, nós permitimos que Deus nos dirija. Nós começamos a enxergar coisas que não enxergávamos, porque a Palavra de Deus conforta, a Palavra de Deus consola, a Palavra de Deus cura. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado. Essa nova versão, Almeida, agradecido. Eu que agradeço a honra de receber aqui da sociedade. Que coisa mais linda. Eu poderia tirar uma foto de Podemos. Vamos passar para outra sala, porque aí cada um vai assistir esse evento. Eu vou Olha, entregar. está muito linda.